Olá, eu quero falar hoje acerca do seguinte: quem são os filhos de Deus? É uma pergunta e dúvida de muitas pessoas, porque há uma ideia errada de pensarmos que somos todos filhos de Deus. Mas isso não é verdade. Essa ideia foi-nos incutida ao longo de séculos. Eu lembro-me, quando era jovem, a minha mãe dizia que éramos todos filhos de Deus. Mas, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu verifiquei que isso não é verdade. Nós somos todos criaturas de Deus. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas filhos de Deus somente são aqueles que nascem de Deus. Eu vou dar um exemplo que tem um exemplo normal. Eu sou pai, tenho 5 filhos. Os meus filhos são idênticos, parecidos com milhões e milhares de filhos de outras pessoas que vivem neste mundo. Têm 2 olhos, têm uma boca, têm um nariz, têm cabelo, mas nem todos são meus filhos. Quem é que é meu filho? Aquele que nasce de mim, que nasceu de mim e da minha esposa. Esses é que são os meus filhos. Assim também, quem nasce de Deus é filho de Deus. Vamos ver então pela Bíblia, pela palavra de Deus, como é que alguém pode nascer de Deus. Nós todos já nascemos fruto da relação entre o nosso pai e a nossa mãe. Nós nascemos em carne, nós temos um corpo. Agora nós precisamos de aprender pela palavra de Deus como é que alguém pode nascer de Deus. Isto parece uma coisa estranha, mas a Bíblia explica. Então, vou falar-vos mostrando o que a Bíblia diz em João, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1. E a partir do versículo 1 diz uma coisa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui as Escrituras está-se a referir a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no versículo 2 diz assim: E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você vai continuando a ler, e quando chega aqui ao versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E depois diz assim: aos que creem no seu nome. Isto é, os que creem em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, nós já vamos ver que é crer pela fé. Diz a Bíblia que então sim é dado o direito e se torna num filho de Deus. Versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, isto é, para se tornar um filho de Deus, não tem nada a ver com o nascimento normal, não é? Porque todos nós temos um pai e todos nós temos uma mãe. Ninguém vem ao mundo sem um pai e uma mãe. Então a Bíblia diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, isto é, nem da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós nascemos de Deus como? Quando nós recebemos a Cristo. Não é? A todos quantos o receberam. E o que é isso receber? É quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando alguém crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, conforme diz aqui a João no versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se eu creio nesse Jesus, pela fé, de todo o meu coração, a Bíblia diz que eu me torno um filho de Deus.
E se nós lermos mais um pouco à frente, ainda vamos entender um pouco melhor. Em João, capítulo 3, Jesus estava a falar com um sacerdote chamado Nicodemos. E diz assim, João 3, versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Pois o versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos estava confuso. Isso provavelmente alguns de nós podemos também estar. O que é isso de nascer de Deus? O que é isso, filho de Deus? Nascendo de Deus? Bem, é o que Jesus diz aqui, explica um pouco melhor. Temos que nascer de novo. Agora, o Nicodemos pensou: bem, então vou voltar à barriga da minha mãe? Não é esse nascimento que Jesus está a falar. Porque ele depois diz assim no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, a palavra Espírito está com a primeira letra de Espírito está com a letra grande. Refere-se ao Espírito Santo. E depois diz versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Nós já nascemos. Não é? O primeiro nascimento, por assim dizer, foi aquele que a nossa mãe deu à luz. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo, digamos assim, é como se nos desse à luz. E porquê? Qual é a chave para nascermos do Espírito? É crermos no Evangelho de Jesus Cristo. É nós crermos no nome de Jesus, tal e qual como nós vimos aqui no versículo 12 de João 1. Volto a repetir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Voltando agora ao João 3, mais um pouco, se formos ler, por exemplo, nesta conversa que ele está a ter com Nicodemos, ele vai falando aqui de coisas muito interessantes. E mais à frente, diz assim no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É o que a Bíblia está aqui a dizer. Depois, se nós formos ler o versículo 16, também de João 3, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, a vida eterna vai ser aonde? Vai ser no reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus disse a Nicodemos, em João 3,3, diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ter a vida eterna se não nascer de novo. O que é isso, nascer de novo? É crer no Filho. Por isso é que Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, qual é a diferença daqueles que são filhos de Deus para aqueles que não são filhos de Deus? A diferença está aqui. A chave é: ou cremos de todo o nosso coração, nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus vivo, é Deus encarnado aqui nesta terra, se fez homem, se fez carne, para pagar pelos nossos pecados e nos perdoar a todos. Se nós acreditarmos nisso, pela fé, então
nós nos tornamos oficialmente filhos de Deus. Glória a Deus. É simples, não é? Eu creio que até uma criança entende. É tão simples. E é fácil. Nós é que, por vezes, infelizmente, complicamos as coisas. Se nós formos ao livro de Romanos, em Romanos capítulo 1, eu gosto muito destes dois versículos que eu vou ler agora. Diz assim, versículo 16, era o apóstolo Paulo a falar. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, se você crê neste Evangelho, nesta boa notícia, de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio dar a nós a vida eterna, e se nós crermos nisso, então nós nos tornamos filhos de Deus. Assim, assim. É tão simples. A grande diferença está, ou cremos ou não cremos. Vamos imaginar o seguinte, você quando entra numa sala que está escura, você tem que ligar o interruptor da luz. E para ligar o interruptor da luz não é nada de complicado. É só saber onde é que ele está e vai lá com o dedo e clica no interruptor e de repente aquilo que estava preto, aquilo que estava escuro, fica claro, fica iluminado. A luz ilumina as trevas. Ora, Jesus é a luz deste mundo. Lá, voltando outra vez a João, não é? João capítulo 1, diz que o Verbo era Deus, é Deus, e Ele estava no início com Deus e Ele é o autor de tudo. E versículo 4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Ora, Jesus é esta luz. Quando nós carregamos no interruptor do crer, do acreditar, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é Deus e Ele veio para perdoar os meus pecados porque eu reconheço que sou pecador, estou perdido, eu peço e clamo o perdão dos meus pecados a este Jesus maravilhoso e eu acredito nele, Ele é o meu Salvador. Se você clicar neste interruptor, acreditando nele, acreditando nesta mensagem que ele trouxe até nós, que é o Evangelho, se você crê nisso, então, o que é que acontece? Oficialmente, você se torna filho de Deus. Quem é que não é filho de Deus? Bem, filho de Deus é toda aquela pessoa que não acredita nisto que eu acabei de falar agora. Que não acredita em Jesus Cristo. Por um lado acredita porque sabe que é uma figura histórica e que existiu e que andou aqui entre os homens. Mas eles não acreditam que Ele é Salvador. Eles não acreditam que Ele é Deus. Hoje há uma grande discussão no mundo religioso e não só, das dúvidas, há muita dúvida acerca da divindade de Jesus Cristo. Mas Jesus é Deus que veio aqui, se fez homem, que andou no nosso meio. Tornou-se dentro de um corpo, como o nosso corpo, como eu tenho um corpo, como você tem o corpo, Ele se fez homem para vir fazer algo muito importante. Ele veio salvar a humanidade toda, caso ela creia nisso. Porque se não crer, não é? Se não crer, continuará condenada. Em João 3, versículo 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isto é, a pessoa continuará condenada ao inferno por causa do pecado, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores.
E só há uma maneira de ficarmos safos do inferno, é nós admitirmos que somos pecadores e pedir a Jesus Cristo que perdoe os nossos pecados. Porque acreditamos que só Ele tem poder para perdoar os pecados. Porque acreditamos que Ele é Deus. Porque acreditamos que o sacrifício que Ele fez na cruz é o sacrifício da minha redenção, da minha justificação diante de Deus. Sou justificado porque eu creio, por causa da minha fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Ele é Deus, eu tenho fé que Ele é o meu Salvador, eu tenho fé que Ele é o meu Redentor, eu tenho fé que é Ele que perdoa os meus pecados, porque em mim não há capacidade de vencer o pecado. Então, se eu creio assim, eu me torno oficialmente um filho de Deus. Nasço de Deus. Nasci de novo. Glória a Deus. E ao nascer de novo, me torno então neste filho de Deus também. E Jesus é como se fosse, digamos assim, o meu irmão mais velho. Isto é só para ilustrar, não é? Para nós termos essa ideia, porque é mesmo. Assim como Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, esse sim, esse é o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. É como se Deus adotasse-nos a nós todos e nos tornamos oficialmente filhos de Deus, e Jesus é como se fosse o meu irmão mais velho. Glória a Deus. Agora, voltando à questão, quem é que não é filho de Deus? Bem, filho de Deus é todo aquele que não acredita nisto, que não crê. Alguns gozam. Olha, como eu andei uma temporada, antigamente, em que também estava do lado de lá. Ainda não era filho de Deus. Então, quem são essas pessoas? São consideradas o quê? São considerados filhos da desobediência. Ou os filhos da ira. Ou até mais duro, Jesus até falou para um grupo de pessoas, foi os fariseus, chamou-lhes de filhos do diabo. Filhos das trevas. É duro. Se nós formos agora ao livro de Colossenses, capítulo 3, diz aqui assim, por exemplo, versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Algumas pessoas pensam assim: então está a falar daqueles cristãos que são desobedientes a Deus. Não, não. Ele está a falar dos filhos da desobediência, são aqueles que não creem em Jesus Cristo, que não creem que Ele é Deus, o Salvador, não creem no Evangelho de Jesus Cristo. Porque agora a seguir diz assim: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Está a falar dos cristãos. Nós também, antes de sermos cristãos, antes de nos tornarmos filhos de Deus, nós éramos filhos da desobediência. E então ele está a dizer assim: olha, mortificai os vossos corpos, não é? Tira do vosso meio a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, porque os filhos da desobediência vivem assim. E vocês também já viveram assim. Então vamos deixar de viver assim. Mas quem é que são os filhos da desobediência? Aqueles que não creem. Aqueles que não creem. Se nós formos, por exemplo, ao livro de Efésios, capítulo 2, Efésios 2, vamos ver também a falar acerca dos filhos da desobediência e da ira. Diz assim o versículo 1: e vos vivificou, portanto, Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Nós andávamos assim também, eu também já andei assim.
Eu também já fui filho da desobediência. Eu não acreditava. Eu era apenas uma criatura, não era filho. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O diabo opera sobre a vida de todos aqueles que não são filhos de Deus, que são os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora veja, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou e vai por aí fora. Glória a Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé. Glória a Deus. Então, filhos, quem é que não é filho de Deus? Aqueles que são considerados pela Bíblia filhos da desobediência, filhos da ira. Aqueles que não querem saber de Deus para nada. E agora, sabe uma coisa dura que eu vou dizer? Sabe quem é o pai dessas pessoas? É o diabo. O diabo já foi meu pai também. Porque no tempo em que eu não queria saber de Deus para nada, que eu rejeitava a Deus, o diabo fazia de mim gato e sapato, como faz de muitos. E é o que Jesus diz: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Que é que se refere a quem? Ao diabo. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. É por isso que as pessoas têm a vida como têm. É por isso que o mundo está como está. A maior parte das pessoas no mundo não querem saber de Deus para nada. Gozam a Deus, falam mal de Deus. Muitos até pensam que a causa dos problemas deles tem a ver com Deus, porque Deus é que é o culpado deles estarem como estão. Mas não, o diabo é que é o culpado. E nós também somos culpados porque nós rejeitamos a Deus, nós não queríamos nada com Deus, nós andávamos assim também, segundo o espírito deste mundo, conforme aqui diz aqui, Efésios 2, versículo 2, dizem que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está a falar do quê? Do diabo, dos demónios. Nós éramos atormentados pelos demónios. Porquê? Porque não éramos filhos. Éramos filhos, mas era da ira. Éramos filhos do outro. Então é muito importante e é urgente que se pregue o Evangelho e anunciemos o Evangelho às pessoas que estão lá fora, para que elas deixem de ser filhos da ira e passem a ser filhos de Deus pela fé. Aleluia. Agora, para terminar, dizer o seguinte: uma vez que você entende, penso que já entendeu, quem é que é filho e quem não é, vamos perceber o seguinte: uma vez que agora somos filhos de Deus, nós somos filhos para sempre. Porque o Espírito Santo, ele selou-nos. Por exemplo, aqui em Efésios 1, no versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo ele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Uma vez que nós nascemos do Espírito Santo, o Espírito Santo selou-nos como filhos. E ele é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Glória a Deus. Agora, uma vez que somos filhos de Deus, somos filhos para sempre. O seu filho, mesmo que ele faça asneiras, é sempre seu filho. Não deixa de ser seu filho. E com Deus é a mesma coisa. Nós não vamos deixar de ser filhos de Deus. Aleluia. E agora você vai entender o seguinte: como filhos, ainda falhamos, ainda desobedecemos, ainda pecamos, mas somos filhos.
Agora, os outros que não são filhos de Deus, que são os tais que negam a Jesus, não querem saber de Jesus para nada, gozam Jesus, são considerados pela Bíblia filhos da ira, filhos da desobediência e alguns termos mais duros, filhos do diabo. Essas pessoas pecam também, só que eles estão condenados, permanecem condenados ao inferno. Mas nós, como filhos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós não perdemos a nossa salvação, porque já somos filhos. Então o que é que acontece quando nós falhamos e desobedecemos e pecamos? Nós somos muitas vezes disciplinados por Deus e castigados por Deus, porque Ele castiga mesmo os seus filhos. A Bíblia diz que Deus castiga, não é, os filhos que Ele ama. Então, se Ele ama os filhos, Ele não vai pôr nenhum filho dele no inferno, mas Ele vai disciplinar. O pecado é mau. Quem peca não devia pecar. Por isso é que há bocado nós lemos: mortificai os vossos corpos, deixai a prostituição, deixai essas coisas todas, que isso vos traz graves problemas, graves consequências à vossa vida aqui nesta terra. E se nós não dermos ouvidos como filhos, se a gente for teimosos como filhos e não obedecermos, nós vamos ter problemas aqui nesta terra, vamos sofrer. Há quem morra mais cedo, há quem tenha problemas gravíssimos de relacionamento, no casamento, em todas as áreas da vida. Porquê? Porque as pessoas não querem, como filhos, nós não queremos estar a dar ouvidos a Deus. Isso é mau para si. Mas com isso, nós não vamos perder a salvação, glória a Deus. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, não é? 1 Coríntios 3, Paulo fala de que aqueles cristãos da igreja de Coríntio eram carnais, cheios de inveja, etc. Ele estava a dizer: pá, parem com isso, deixem de ser meninos. Diz aqui assim, 1 Coríntios 3, versículo 1. E eu, irmão, não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Então, aqui Paulo encontrou ainda muitas criancinhas, bebezinhos em Cristo, pessoas que são filhos de Deus, mas que não são maduros, são imaturos, são bebezões, não é? Porque ainda são muito dados às coisas da carne. Lá está. Porque o cristão, o Filho de Deus, infelizmente, vive neste corpo. Nós todos vivemos no nosso corpo. E a nossa carne, de facto, nos puxa para o mal. Por isso é que há aquela grande luta entre fazer as coisas certas e fazer as coisas erradas. E a nossa tendência, devido à nossa natureza, não é, antiga, a nossa tendência é sempre querer ir para o mal. E por isso é que nós temos que mortificar, temos que lutar contra isso e crescer e nos tornar maduros. Mas nós não perdemos a salvação. Se houver uma pessoa que vai ser um bebezão a vida toda, olha, é um bebezão, o que é que devemos fazer? É filho de Deus, Deus não vai rejeitá-lo. Então, é o que a Bíblia fala aqui assim. Por exemplo, mais à frente, em 1 Coríntios 3, versículo 14 diz assim: se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. O tal será salvo. Então, o que é que vai acontecer? Um dia, isto depois ficará para outra altura, para outro vídeo, um dia nós, como filhos, também vamos ser julgados. Não é o julgamento do inferno, é o julgamento das obras. Deus vai julgar as nossas obras. E há aquelas pessoas que cresceram, se tornaram maduros, que mortificaram a carne. Esses vão receber galardão, vão receber prémios. Vai ser uma bênção para esses filhos. É como, por exemplo, numa grande casa, há vasos para honra e vasos para desonra.
não é? Mas tanto o vaso para honra como o vaso para desonra estão ambos na mesma casa. Não perderam a casa, não perderam a salvação. Então, filhos de Deus, de facto, são uma grande bênção, que honram muito a Deus. Esses vão receber galardão. Eu cá quero ser um desses. E você? Eu quero. Mas infelizmente também há aqueles que são uns bebezões a vida toda, que não crescem, que continuam sempre envolvidos nas coisinhas da treta, desculpa a expressão, não crescem, e em vez de honrar a Deus com a sua vida como filho de Deus, desonram a Deus. E infelizmente esses vão ter disciplina, detrimento, vão ter problemas na vida. Não é? E é o que a Bíblia diz: horrorosa coisa é cairmos nas mãos do Deus Altíssimo, porque Ele corrige e disciplina quem ama. Eu cá digo-vos uma coisa: não gosto nada de ser disciplinado por Deus, porque a coisa dói mesmo, é dura. Então eu tenho que me portar bem, eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que antigamente eu fazia quando eu era filho da desobediência. É isso que a Bíblia me recomenda. Mas não deixe de ser filho, não perco a minha filiação a Deus. Eu sou agora um filho de Deus, e todo aquele que já fez esta decisão também é um filho de Deus. É isso que a Bíblia ensina, e se nós conseguirmos perceber isto, vai ser mais fácil, porque as pessoas que acreditam que podem perder a salvação vivem num tormento incrível, porque não entendem esta diferença de que quem é filho e de quem não é filho. Quem não é filho, infelizmente, vai mesmo para o inferno. Mas quem é filho para sempre. Espero que esta mensagem tenha sido útil. Deus te abençoe e até à próxima.